Bom dia, são 9h08 e chegou a altura de avançarmos para a rúbrica da querida Sofia Dias, a Sofia que já cá está em estúdio. Bom dia. Bom dia. A semana foi boa? Foi Ou, boa. aliás, está a ser boa? Está a ser boa, sim. Já está quase a acabar. Também é bom. Sim. Também é bom. Também Ora, é bom tu estar quase pertences a ao acabar. grupo que vês as semanas a passar a correr, tendo em conta que tens Tenho. estes prazos de entrega, Sim. faço Tenho ideia, isto, momentos. o ano e o dia e a semana deve passar sempre a correr para ti. Tenho semanas em que chegamos à sexta, não, chegamos à quinta a achar que é sexta, porque já fizemos tanta coisa que achámos que já é sexta-feira, portanto chegamos à quinta-feira e dizemos, pá, tão bom, amanhã não, amanhã ainda é sexta, ainda temos que vir amanhã. Também temos aquelas semanas em que chegamos à sexta e dizemos, bolas, a semana passou e parece que não fizemos nada. Mas é fruto do ritmo avassalador em que a gente a dado momento anda, com o ter que andar muito na rua, ter que responder a toda a gente, e isso faz com que a gente na realidade faça muito, mas se fores pensar, comparar o trabalho a uma pessoa que está todo o dia sentada a uma secretária, esperemos, não é diferente, em termos de produção é uma produção diferente, é uma produção que não vês, e então não vês, quer dizer, não é palpável. Não é Ó, palpável. Sofia, esta é uma profissão que te ocupa quantas horas por dia, se quiseres dizer? Ontem, depois isto depende, mas, por exemplo, esta semana tem sido muitos dias até muito tarde e tem sido muitos dias a me acordar muito cedo. Portanto, mas mais ou menos uma média é a partir das 8 estar completamente ligada, não é? Posso não estar fisicamente nas obras, mas já estou em contacto com eles todos, porque é a hora que eles entram. Sim. Normalmente tenho ali o interregno do fim do dia, porque as crianças não têm culpa. E então temos que lhes dar o devido apoio e a devida atenção, e normalmente nas semanas piores a seguir ao jantar ainda há ali 2 ou 3 horas em que a gente tem que se dedicar ao que E está mais a uma fazer. loja para gerir depois E também. mais uma loja para gerir, portanto na realidade estamos a falar que uma boa média é dizer que tenho 10 horas por dia de trabalho em contínuo praticamente. Muito bem. Ora, então o assunto do dia de hoje é aquecimento barra arrefecimento. Portanto, aquecimento, exatamente. Sim, estamos numa altura em que começa a apetecer Arrefecer. não é? E já deixámos aquela em que sentimos necessidade de aquecer. E isto é um tema que é muito, muito falado por todos os clientes que nos procuram, e é muito curioso também nas pessoas que na realidade não querem fazer, mas pensam neste assunto. E eu, a meu ver, é dos mais importantes, somado com alguns, como o das janelas, que já aqui abordámos, porque é através deste que normalmente a gente consegue atingir uma casa eficiente e conseguimos ter uma casa confortável para poder viver sem termos que andar vestidos com 5 camisolas de inverno e andarmos de biquíni em casa de verão, não é? Portanto, porque é essa a realidade. É essa a realidade. Temos muita habitação no país que tem os extremos. E são muito frias de inverno e são muito quentes de verão. E isto deve-se principalmente às várias pontes térmicas que os nossos edifícios têm, que depois vão sendo corrigidas com aquelas soluções que a gente já tem vindo aqui falar. Portanto, trocar janelas de correr por janelas de oscilobatente, deixar de ter janelas de vidro simples, passar a vidro duplo, e isto tudo vai trazendo inputs à nossa casa que vão melhorando o comportamento e a resposta que ela nos dá a nível de temperatura. Mas a primeira questão passa mesmo pela construção, ou seja, normalmente a primeira barreira de calor ou de frio passa por um bom isolamento, certo? Certo, completamente. Nós, é pensares que se estão menos 5 graus lá fora, tu estás a viver numa caixa em que tu achas que estás isolado do frio lá fora, mas se a barreira que te divide desses menos 5 graus não estiver bem construída e bem constituída, porque uma coisa é estar bem feito o trabalho que lá está e outra coisa é estar bem dimensionada para o efeito que a gente pretende, isso faz com que, se aquela barreira não estiver devidamente dimensionada, tu possas ter os menos 5 graus em casa. Porque o frio passa como se não tivesses lá nada. O ter um bom isolamento em paredes exteriores é fundamental. Associado lá está a questão dos vãos, como já aqui referi, das janelas serem de oscilobatente e de vidro duplo, porque diminui em grande parte esta passagem energética do frio e do calor. E ter um excelente ou o melhor isolamento térmico que a gente possa colocar naquele espaço, porque às vezes depois estás num momento em que já não consegues aplicar qualquer coisa. Claro, numa moradia já existente, por exemplo, é difícil colocar isolamento, ou seja, quer numa parede, nem na parede exterior, ou na interior, ou existe alguma solução para isso? Existem soluções, e por sinal nas moradias é onde é mais fácil intervir. É mais difícil, por exemplo, intervir em prédio. Porquê? Porque tu quando fazes intervenção em prédio,
o ideal é tu barrares e fazeres a atenuação desta transmissão térmica, seja negativa, seja positiva, portanto, seja para os graus negativos, seja para os graus positivos, para que a atenuação seja feita pelo exterior. Portanto, porquê? Barras logo na primeira instância o sítio de onde ela te está a vir. Portanto, primeiro bloqueio. E esse primeiro bloqueio é feito pelo lado exterior da parede. Ora, é imaginar que se a moradia for nossa, nós conseguimos trabalhar nela com alguma liberdade, porque podemos, todo o edifício é nosso. Num apartamento já não consegues fazer isso. A parte exterior que te corresponde tem influência na fachada completa do edifício, claro. Portanto tu vais fazer alterações e isso não pode ser visto assim. Ou é visto como um todo e é aprovado em condomínio, em reuniões de condomínio, e se tiver uma alteração muito grande tem que ser aprovada em sede de municipal, portanto na Câmara. Ou então tens que trabalhar sempre por dentro, porque já não consegues trabalhar por fora. Daí esta questão de que a gente tem que adaptar muito a solução ao caso em que estamos inseridos. O ideal, efetivamente, é numa casa de moradia, quem possa, porque efetivamente é um investimento e é caro. Significativo. É significativo, é caro. É o sistema ETICS, conhecido convencionalmente como o capoto, que com certeza já terás ouvido falar. Não, por acaso, vou revestir. Não, por acaso nunca ouvi. Vou pôr capoto nas paredes. Pronto. O que é o capoto? O capoto não é mais do que um revestimento com uma determinada espessura, que normalmente depende, para além do valor que a pessoa quer gastar, também do local em que a casa está inserida e das espessuras que nós temos na envolvente da casa, para não fazer grandes alterações estéticas à casa. Mas o ideal é termos sempre no mínimo dos mínimos entre 4 a 6 centímetros e o ideal efetivamente são cerca de 8. Isso é uma intervenção... São cerca de 8 centímetros de revestimento que é colocado pelo lado de fora das paredes, é aplicado e já existem algumas marcas com o sistema, portanto isto é um sistema completo. Quando compras na marca, seja uma Weber, seja uma Mapei, seja uma Diera, por exemplo, todas estas marcas têm a composição completa, isto começa com uma colagem da chamada convencionalmente chamada esferovite, portanto as placas brancas, que são coladas à parede, e aqui que está o isolamento, é ela que te vai fazer com que o calor, quando quando toca a esferovite, ela absorve uma percentagem térmica, já não vai passar para a parede, para lá dentro. Portanto, estás a reduzir logo ali uma amplitude térmica. Depois ele tem que ser fixo mecanicamente e com cola, portanto tens que pôr uns grampozinhos às paredes para elas ficarem seguras e um barramento por trás que vai colar a esferovite à parede. Tens que colocar também, fazer um barramento e uma rede que é para nunca haver um problema de fissuração e impermeabilizar a parede, e a seguir é dado um barramento geral impermeabilizante e no final o de cor ou o de acabamento, consoante aquilo que a gente queira. Esta é das melhores soluções que existem no mercado porque ataca 3 frentes. A fissuração de paredes exteriores, que faz com que tenhas menos problemas de infiltrações e de pequena fissuração, que provoca sempre aquela umidadezinha chata que às vezes aparece dentro de casa. Tens a parte térmica resolvida e depois é um revestimento que, em termos de acabamento, se lhe deres uma cor, ele dura 10 anos. Não precisas de pintar praticamente, não precisas de ter grande manutenção, a não ser lavar frequentemente, e quando se diz frequentemente é se calhar tipo 2 em 2 anos, e depende do sítio onde estamos também. Sim. Fazer aquela manutenção de limpeza, claro, para manter as coisas com melhor aspecto. Mas na realidade, ela poderá precisar de ser pintada, e estamos a falar de pintura, já não é preciso refazer nada, e ao fim de 10 anos, 12 anos. Portanto, é das melhores soluções que temos para paredes exteriores. Portanto, essa é também mais dispendiosa. Eu comecei pela mais cara. Sim, estou a olhar e toda esta mecânica e todo este conjunto de tens muito material envolvido. Tens muito material envolvido. O material é caro por si só, portanto, esta composição de materiais acaba por ser cara em termos de sistema. Este é um sistema construtivo, portanto, acaba por ser caro. Tornar-se-á menos dispendioso se eventualmente arrancar numa construção de raiz. Sim, ou não? Sim, até porque na maioria dos casos, sim, na maioria dos casos, eu diria que em 90% dos casos todas as moradias já hoje em dia vêm com esse contemplado. Portanto, o licenciamento já prevê. Porquê?
E agora vamos tocar às moradias. Nas moradias, quando fazes um projeto e estás a licenciar uma moradia, ela tem que ser licenciada aos dias de hoje para cumprir com uma classe de energia de classe energética, para poderes ter o certificado energético. E cada vez estamos mais apertados neste aspecto, cada vez se querem mais usar mais. Porquê? Queremos que as casas sejam eficientes, sejam sustentáveis, e queremos marcar um bocadinho aqui a nossa pegada, ou deixar de ter uma marcação tão cerrada da nossa pegada. E então já está incluído no próprio licenciamento a utilização de equipamentos de energias renováveis e toda uma série de soluções que vão fazer com que tu gastes menos para usares a casa. Ok. Portanto, isto tem uma perspectiva também de consumo. É imaginares que tu és mais sustentável dentro da tua casa e és mais ecológico se gastares menos energia para aquecer a casa. Estás a ver? Sim. Ou se gastares menos gás para aquecer águas de banhos. Sim. As soluções já são pensadas nesse aspecto. E o capote é uma delas. Porquê? Como tu fazes uma atenuação logo muito grande na parede exterior a nível de temperatura, é como se tu pensasses, e vou dar um exemplo meu, eu chego a ter, e moro na Serra do Varatojo, portanto é uma zona que até tem uma boa amplitude de térmica durante todo o ano. Sim, com vista privilegiada para a cidade, que maravilha. A minha, por acaso, é para o lado de lá. Pronto, não é interessa, para o outro pode ser para outra localidade qualquer. mas é excelente, estamos lá num ponto alto, é muito bom, mas depois tem as coisas menos boas, que é a parte do vento e da temperatura. E posso dizer que eu de inverno chegamos a ter 6 graus na rua e eu em casa tenho a casa a 17. E não tenho nada ali, não tenho nada ligado. Depois tenho os sistemas de apoio de aquecimento para me levar até à temperatura que eu preciso em casa, que é a temperatura de dita conforto, que é ali entre os 21, 22 graus, que é para tu andares, não andas... Quase em biquíni. Não andas em biquíni, claro, mas andas confortável, né? Andas de pijama e andas com um casaquinho em cima, uma coisa, mas já não é aquela coisa de andares completamente encasacado até ao nariz. E acordares com frio de noite. Sim. Estás a ver? Isto faz com que tu tenhas só de aquecer a casa, em vez de aqueceres dos 6 para os 22, estás a aquecer dos 17 para os 22. Sim. É diferente. Gastas muito menos. Gastas muito menos. Portanto, é aqui que está um dos segredos no que respeita às moradias. Portanto, elas acabam por ser pensadas e construídas também com este efeito. E daí, em moradia, o capote já ser considerado. Numa reabilitação ou numa remodelação, ele também é considerado, fazemos muitas vezes mesmo. Pronto, é que depende agora do investimento também que cada pessoa pretende fazer, porque efetivamente numa moradia é um investimento ainda considerável, mas se me perguntarem se compensa e muito ao longo dos anos, porque vamos sentir esse benefício e essa qualidade de vida. Claro que os isolamentos também podem ser aplicados por dentro quando a gente não os pode pôr por fora. Tem o mesmo impacto? Não tem tanto. Pois não deve ser. Não tem tanto. Em termos de percentagem, eles são bons. Portanto, tens, se calhar, ali uma otimização a nível de temperatura à volta cerca dos 40%, 50%, mas não tão grande quanto tens no capote, que anda à volta dos 70% de otimização. Isso podemos sempre colocar um isolamento com lã de rocha por dentro e um forro de gesso cartonado. Desvantagens. Vais roubar espaço dentro de casa, nas paredes exteriores, porque estás a acrescentar a parede para o lado de dentro. Em casas muito pequeninas, isto tem impacto. Claro que já existem hoje no mercado inúmeras soluções de isolamentos. Existem uns de 1 centímetro, que têm o mesmo grau de comportamento e de reação e de condutibilidade térmica que uma lã de rocha de 7 centímetros, não é? De 70 milímetros. Mas existem, apesar dessas soluções todas, estás sempre a roubar espaço pelo lado de dentro. Pronto, não é o ideal, mas na realidade é o que se pode fazer, e entre o que se pode fazer e o que é fazer o que se consegue, para que a nossa vida fique efetivamente melhor e a gente tenha mais soluções, ou tenha um melhor conforto dentro de casa. À parte disto, tens sempre equipamentos. Exatamente, os equipamentos. E privilegias, tens preferência, por exemplo, por ar-condicionado ou uma bomba de calor para aquecimento, por exemplo? Se não tivermos a olhar à carteira, ou claramente uma bomba de calor. Claramente uma bomba de calor, pelos motivos todos que já aqui mencionei.
é mais sustentável, é mais rentável, consegues ter uma melhor rentabilidade do consumo da bomba de calor. Elas hoje em dia, até algumas já vêm com umas ligações tipo de inteligência artificial, em que elas leem o consumo que tu fazes dentro de casa e fazem desligam-se, entram em stand-by no momento em que tu não estás e só se ligam tipo meias horas ou horas consoante o consumo que tu vais ter e necessário, ligam-se tipo uma hora antes. Para poderes, quando tu chegas, já teres a casa preparada. Isto ainda, para mais quiséssemos ainda dar um chute maior em termos de tecnologia, tudo isto pode ser ligado a redes de domótica, em que tu controlas tudo através de uma aplicação do computador e dizes, estou em casa, hoje atrasei-me, ou vou chegar mais cedo, a casa está programada para começar às 5, não, mas eu quero que ela comece a trabalhar às 4. E tu ligas à distância e dizes que queres que a bomba de calor e o aquecimento comece a trabalhar às 4. Portanto, tens uma série de soluções que depois podem ser acopladas. O ar-condicionado é um sistema que é bom. Eu, na minha opinião, não é que eu ia instalo muito, mas eu não gosto tanto, mas isto é uma opinião mesmo particular. Há pessoas que se dão muito bem. Eu acho que o ar-condicionado, para resolver em espaços que não tenham uma utilização muito cerrada, é excelente, porque tu aqueces naquele momento em que precisas e a seguir desligas e vamos à nossa vida. Em situações em que tu estás muitas horas a utilizar o espaço, não deixas de ter um ar seco a respirar, porque o ar-condicionado está a fazer uma circulação, está a queimar ar que está dentro do espaço para aquecer o ar, não é? Portanto, temos que ter isto em conta. Mas é sem dúvida das soluções mais práticas e mais fáceis para resolver questões de aquecimento. Sim, e pelo facto também provavelmente também para o verão, ou seja, estamos a falar de aquecimento, mas depois para arrefecimento. Eu costumo dizer que quem quer um ar-condicionado, na realidade, quer mais vezes arrefecer o espaço do que aquecê-lo. Sim. Tem mais necessidade de arrefecer do que aquecer, porque uma bomba de calor não faz frio. Não é? Só aquece. Quanto muito, podes sempre utilizar uma bomba de calor para quem tenha piscina em casa ou para quem tenha depois acoplar de aquecimento de pavimentos radiantes, de verão, fazer uma dissipação de energia, porque ela está a absorver energia ligada a um sistema de solar e tens uma quantidade brutal de energia que está a ser desperdiçada e ela é injetada para outro local. Isto pode acontecer, isto é o ótimo da solução sustentável da bomba de calor. Não, no caso do ar-condicionado, sem dúvida, temos uma sala muito quente, ligas o ar-condicionado e rapidamente aquela sala fica fresquinha, e o consumo é um consumo elétrico, é fácil de manutenção, basta fazer a manutenção dos equipamentos uma vez ao ano, convém fazer porque os filtros precisam de ser limpos, alertas, para toda a gente que nos está a ouvir, não descurar a manutenção dos equipamentos, porque senão depois começamos a respirar ar que está sujo porque os filtros não estão limpos, é uma solução rápida, e é rápida no sentido de, por exemplo, em apartamentos é muito fácil tu dizeres assim, como é que eu vou arrefecer esta casa, como é que vou aquecer? Se calhar não tens outra solução para atingires aquele nível que tu queres de aquecimento, então, ar-condicionado. Não é lá, é um bocadinho como entre revestir por fora ou revestir por dentro. As duas funcionam, a melhor é a de fora, não é? Aqui o caso o melhor era ter um sistema ótimo de aquecimento ou de arrefecimento. Não havendo possibilidade, porque a estrutura não permite, um ar-condicionado resolve perfeitamente e aos dias de hoje é perfeitamente confortável. Muito bem, organizando num pódio, então primeiro o revestimento exterior, segundo uma bomba de calor, terceiro o ar-condicionado. Pelo meio existem muitas outras coisas que se poderiam abordar, mas assim em curtinho, pouco espaço de tempo, como temos hoje, é pensar sempre de fora para dentro. É de fora porque o problema vem de fora, é pensar na origem de onde está o problema. Então o problema está lá fora, é lá fora que está frio. Então é de fora para dentro, tentar resolver tudo sempre na sua origem, para depois irmos cortando a intensidade com que ele aparece dentro de casa. Muito bem, é o assunto desta semana. Foi o assunto desta semana. Sim. Para a semana a mais, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, acho que para hoje está. Se calhar deixar como é que é dizer, o bichinho, quem quiser porventura às vezes deixar algumas perguntas ou algumas coisas, acho que era extremamente interessante começarmos a receber o feedback de quem nos ouve e às vezes até fazerem perguntas que queiram ver esclarecidas. Acho que era muito podem giro. utilizar o nosso WhatsApp.
Não faz mal. Podem utilizar o nosso WhatsApp, as pessoas já estão fartas de saber o número, mas eu vou repetir: 967442007, ou então também no Instagram, é muito fácil. Sim. Portanto, venham daí essas perguntas para a semana há mais, ainda não sabemos qual é o tema, mas vamos decidir aí umas horas antes Por que não deixarem sugestões? Ora, isso Exatamente. mesmo, por exemplo. Então vá lá, força!